Ó, você está falando muito da questão do século 22. Aí eu te pergunto, hoje eu estou vendo a questão do táxi, ponto de táxi, já não existem mais. O pessoal tem um aplicativo que fornece muito mais rápido, muito mais acessível e muito mais seguro. Você acha que isso pode acontecer com os salões de beleza? Rodrigo, eu não acho. Eu tenho certeza absoluta, porque o mercado vem evoluindo muito rapidamente. Antes nós falávamos de 10 em 10 anos. Hoje eu estou falando de século. Por quê? Porque é tudo muito rápido, muito feroz. A velocidade, quando a gente pensa nos recursos eletrônicos, são coisas sensacionais. Isso vai mudar de maneira absurda. E quando a gente fala de antecipação, é tentar pensar o que vai acontecer lá na frente. Então, se você ficar estagnado no lugar, você acaba falecendo nesse recurso de trabalho. Eu lembro que um colega meu me disse há pouco tempo atrás, eu posso dizer o nome dele, que ele é meu amigo, ele não vai se importar, até porque ele me consulta sempre, ele tem como se eu fosse um pai dele. Chama-se Luciano Cavalcante. Ele falou, poxa, eu estou pensando em investir um dinheiro e comprar alguns pontos de táxi. Né? Eu falei para ele, esquece isso é coisa do passado. Ele falou, não, coisa do ponto de táxi dá uma grana, a gente pode vender, pode comprar, e aí assim por diante e tal, né? E eu falei para ele que achava que isso não era um bom investimento. Ele acabou não fazendo investimento. E logo depois surgiu o táxi 99. Então assim, se eu sabia que ia surgir, não, eu não sabia. Mas eu achava que aquele formato já era muito antigo. Não era possível que permanecesse daquela maneira. Então quando a gente fala de recurso de beleza, os recursos de beleza, eles dependem da pessoa, do indivíduo. Então um salão de beleza, ele tem como cliente os seus profissionais. E esses profissionais têm como cliente as pessoas que ele atende. A pessoa que tem um salão, que pensa que o cliente dele é a pessoa que é atendida, ele se engana, porque sem o profissional não tem como ele fazer. Então é muito claro para mim que essa aproximação entre profissional e cliente vai se tornar cada vez mais próximo e que esse ambiente de salão vai desaparecer. Por quê? Porque a pessoa pode simplesmente, de alguma maneira digital ou virtual, acessar um profissional muito próximo da casa dela e adquirir esse serviço imediatamente. Ela pode chamar uma manicure, uma maquiadora, pode programar isso para que ela seja atendida na hora, no lugar, no momento que ela precisa. Então os espaços de beleza vão perder esse formato. O que eu entendo é que a gente vai ter aí pequenos estúdios para atendimento em loco, porque a pessoa vai se dirigir a esse lugar, porque lá ela vai poder levar o vestido, o sapato, o acessório, e o profissional visagista lá vai dizer para ela, usa essa roupa, usa aquela roupa, usa esse acessório, esse sapato com aquilo ali, assim, 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 esse perfume não, esse perfume muito forte, para cá, para lá, não coloca lente de contato, não, agora coloca um óculos. Então assim, vai haver uma composição da imagem como um todo. E nesse lugar, é possível que tenha ali um ponto de atendimento que ela possa chamar um profissional para atender. Mas o visagista não é um profissional de atendimento. Ele é um profissional de elaboração de imagem, elaboração de projetos. Os projetos surgem através da solicitação da cliente e a expertise e a inteligência de um visagista. Mas o visagista não é um profissional que executa o trabalho. Ele pode ser? Não, ele ainda é. Porque nós estamos falando agora de 2015, mas no próximo século 22, os visagistas que estão no mercado não vão ter noção nenhuma do que fazer uma escova. Porque quem vai fazer a escova são outros profissionais. Quem vai ser o visagista vai ser gente formada, gente com conhecimento, gente que quando olha para uma pessoa, consegue ler essa pessoa, entender as suas formas, quais as funções dessas formas e o que isso pode ter aderência a uma nova imagem. Então o mercado está mudando? Não, o mercado já mudou. Robson, eu vim estudando sobre o visagismo e eu vejo que há mais de 50 anos atrás já tinham materiais falando sobre formatos de rosto e o formato do cabelo que compunha esse rosto. Então você conseguia ou harmonizar ou caracterizar ainda mais. E aí se vê que a coisa evoluiu, porque até um tempo atrás eu já vi profissional só fazendo leitura de uma face do outro com a própria mão. Sendo seu aluno, eu participei da evolução da consultoria, onde você desenvolveu algumas ferramentas. E eu já vi pessoas falando que isso é maluquice, porque como que você vai medir um rosto? Só que aí, você explicando, você detalhou que a ferramenta, como a gente está construindo uma imagem, você precisa de ferramentas. E ali te mostra que você consegue ter uma precisão maior em medidas,
em ver realmente o formato do rosto e outras medidas que são várias ferramentas. Isso já foi uma evolução da mão para a ferramenta. E aí eu pergunto de novo a questão do aplicativo. Se vê muito aplicativo hoje, e eu acredito que as pessoas vão querer certas imagens, e aí o visagista então que vai propor, vai criar o roteiro, né, o projeto, certo. E outros profissionais vão executar. Exatamente isso. Desculpa te interromper, mas assim, quando a gente pensa na história do cinema, a gente fala do Max Factor. Max Factor, ele criou um aparelho para encontrar o que fazer com a aparência das personagens, das atrizes, dos atores, e encontrar como ele ia potencializar essa beleza. Existia um aparelho que era um capacete, e que quem olha hoje acha que o cara era louco, né? Então, as ferramentas que nós acabamos desenvolvendo na universidade, para que os alunos pudessem encontrar, através daquelas formas, daquelas peças geométricas, aguçar melhor o seu olhar na aparência de uma consumidora. Então, na verdade, essa convergência das ferramentas, das réguas, elas vieram principalmente por conta de que o profissional precisa exercitar os seus olhos e saber que nada é fruto de axiologia, tudo é fruto de pesquisa e de estudo, né? Então, quando nós pensamos em livros são ferramentas importantes para o conhecimento, mas verdadeiramente os livros precisam ter pesquisa científica, artigos científicos publicados, porque quanto mais isso acontece, mais fortalece o trabalho do visagista. Quando nós pensamos em 1934, que é mais ou menos a data que Fernand Aubry falou a primeira vez a palavra visagismo, é porque ele viu um jardineiro, enfim, essa história muita gente já conhece, mas o que ocorre é o seguinte, é que enquanto o jardineiro não era um jardineiro, era um paisagista, então se o Fernand Aubry trabalhava com maquiagem, na excelência do seu trabalho ele era maquiador, fazia cabelo, mas ele era maquiador por excelência. Então ele também se titulou, ele mexia com visagem, que era o rosto, então ele era um visagista, né? Então quando a gente pensa nisso, a gente fala que em 1934 a primeira vez que pronunciou a palavra. Em 1937 nós temos documentos que comprovam que em 1937 tanto o visagismo quanto o visagista já era fruto de divulgação através de cartazes, conhecidos popularmente como lambe-lambe. Isso é real, é fato. Nós estamos falando de quase 100 anos atrás e passou assim, no minuto. As ferramentas, os recursos, tudo isso faz com que o profissional entenda que não dá mais para ficar parado, que ele tem que se mobilizar, que ele tem que se movimentar, que ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que saber falar melhor, ele tem que saber interpretar o desejo da cliente e depois tentar explicar para ela se é exatamente o que ele entendeu e como ele vai executar isso. Ele vai executar isso em forma de projetos, de detalhamento, passo a passo, e vai encaminhar para um cabeleireiro, encaminhar para um maquiador, encaminhar para uma esteticista, encaminhar para um cirurgião plástico, para um dentista. Nós acabamos agora de fazer um artigo científico, eu e o Dr. Aranha, que é um dentista bastante conhecido no mercado, desenvolvemos um artigo científico através das próteses dentárias e encontrar qual era a proporção de ouro de cada dente. Por que a gente está tentando descobrir o que é a proporção de cada dente? Porque existem recursos de embelezamento dos dentes fantásticos hoje. Mas às vezes você vê uma pessoa com um sorriso que parece que pintou tudo de branco, né? E o dente, individualmente, ele tem uma imagem pessoal, cada dente dentro da boca. Então, nós estudamos cada dente, cada posição, cada formato, através do formato de rosto, e encontramos qual é o ponto de ouro em cada dente. Então a gente sabe que quando a pessoa colocar mesmo um dente, que seja um dente produzido por uma prótese, ou um dente feito no laboratório, esse dente tem que ter um lugar onde vai brilhar, onde ele vai parecer muito mais natural do que aquele dente anterior. Então não basta ter os dentes bonitos e brancos, tem que ter o dente com aspecto de natural. Não importa só ter os dentes brancos e bonitos, precisa ter o ponto de ouro. Em cada dente, olha o lugar exato do brilho daquele dente. Então quando você sorri, o brilho aparece pontuado naquele dente, naqueles lugares diferentes, o que passa uma imagem de um dente bonito e natural. Quando nós falamos dos óculos, né, os óculos têm um formato, ele vem a compor o rosto. Como? Existe o tamanho do olho, existe o olho, a sobrancelha e a parte da base do óculos que não pode encostar no rosto. Existe a diferença entre os olhos, existe a expansão do formato do rosto lateral, existe o perfil do rosto, né? Seja reto, seja côncavo ou convexo.
existe o tom de pele, existe os tons de roupa que a pessoa usa, existe a estação do ano. Então tudo tem informação e tudo pode ser contemplado pelo visagismo. Isso é modernidade? Não, isso é necessidade, porque muita gente comprava de maneira desenfreada sem a informação correta. Então ela comprava porque achou bonito na vitrine. Quando ela colocava nela, ela não gostava mais. Ou ela colocou na loja, o óculos ficou bonito. Mas no dia a dia dela, aquela iluminação da loja não é a iluminação do lugar onde ela trabalha. Então aquele óculos não fica bacana para ela. Então a gente está falando aqui de óculos, de brinco, de carro, de comida. O que a gente está falando? Estamos falando aqui da imagem pessoal. Eu acredito que seria a composição. A composição geral da imagem. Então assim, as pessoas às vezes ficam muito presas a um conceito como se fosse uma religião. Ou seja, ela escuta, acredita, tem fé e não questiona. Mesmo as coisas que eu falei na universidade, que eu falo até hoje nas universidades, nas palestras que eu faço, nos workshops, nos cursos que eu ministro, eu sempre falo para a pessoa, não acredite no que eu digo, pesquise. Porque à medida que cada um pesquisa, a gente sempre vai dando um passo adiante. Eu estou falando aqui hoje para você do século 22, o visagismo e o século 22. Por quê? Porque o visagismo é a nova profissão no mercado de beleza. O visagismo vai ser, com certeza, o recurso que os profissionais de beleza, visagistas, vão encontrar para explicar melhor como desenvolver um projeto para sua cliente. Mas esse profissional visagista não vai ser o executor. Ele não vai ser o executor. O mercado vai mudar. Você falou sobre ferramentas, você falou sobre o trabalho para criar projetos. Isso seria um consultor, que você vai estar propondo serviços e indicando. Perfeito. Existe uma nuvem que ela acaba dividindo alguns profissionais. Certo. Alguns acham que precisam cobrar pela consultoria, outros não, que é só mais um serviço, mais um conhecimento dentro do serviço. O que você acha? Cobra ou não cobra? Porque você fez um trabalho, isso demanda um tempo, isso tem uma estrutura, isso tem um gasto. Longe de mim querer resolver os problemas todos, né? Mas vou dar a minha visão. Quando eu participo de um curso, seja ele workshop, vivência, seja do que for, quando eu saio do meu lugar comum, eu levanto da cadeira e vou até um lugar participar de um curso. Eu pago por esse curso. Eu gasto despesa para me locomover de onde eu vivo, onde eu trabalho, até esse lugar. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que investir em livros, em ferramentas, em uma série de coisas para entender. Por que eu não vou vender esse serviço? Porque se eu comprei, eu tenho que vender. Não é justo que eu compre e depois não posso vender. Então, assim, o serviço de visagismo, enquanto curso técnico, torna a pessoa, na minha visão, um estilista, que é um cabeleireiro que sabe ler um projeto visagista. Quem faz um curso técnico é considerado por mim um estilista. Alguém que sabe executar o trabalho de cabeleireiro, mas que sabe ler um projeto visagista. Entretanto, tem visagistas graduados, visagistas pós-graduados, visagistas que fazem hoje mestrado focado em visagismo e tem até profissionais trabalhando em doutorado na ECA, na USP, em visagismo. Então, assim, se esses profissionais estão estudando tanto, estão trabalhando tanto, para quê? Para depois doar o seu serviço? Não, eu não acredito. Eu acredito que cada vez mais esse serviço vai ser vendido. Eu, por exemplo, sempre preguei essa informação que a consultoria visagista deveria ser vendida, apartada do serviço executado. Você tem o direito de aprender e pagar por esse conhecimento e depois vender esse conhecimento para outras pessoas. Você paga pelo conhecimento e depois tem o direito de vender o conhecimento. O visagismo é uma profissão, quer a gente queira ou não. A consultoria visagista, ela é vendida. Nós vendemos hoje a consultoria visagista. Eu vou colocar o preço, mas eu vou dizer para você qual a data de hoje. Hoje é 19 de fevereiro de 2015. Nós vendemos consultoria visagista facial parcial por R$ 980. Nós vendemos uma consultoria de beleza com até 14 projetos por R$ 3.900. Nós vendemos uma consultoria visagista plena, que pode contemplar até 40 projetos, por R$ 5.400. Isso é comercializado hoje, nós já vendemos hoje. Nós começamos em agosto do ano passado com uma demanda de 74 consultorias mês. Então eu digo para você assim, o que eu vou fazer? Se eu vou dar para as pessoas, eu mal tenho tempo de cortar um cabelo agora, porque eu me dedico totalmente à consultoria visagista como atividade principal. Então assim, quem vai executar esse trabalho? Qualquer profissional.
quanto o profissional que possa receber o projeto lá e entender o passo a passo. Que o profissional do meu tempo, contemporâneo, a minha execução profissional de cabeleireiro, nós olhávamos para o cabelo de uma cliente e tentávamos reproduzir, sem conhecimento nenhum. A busca era só a imagem. Com a imagem desse cabelo eu tentava reproduzir na outra, que às vezes tinha um fio diferente, um movimento diferente, uma cor diferente, uma textura diferente, uma porosidade diferente. Então assim, o mercado é muito extenso e muito longo. Eu vou fazer um comentário aqui, porque as pessoas sempre falam que eu sou meio maluco, né? De maluco eu não tenho nada, mas às vezes eu sonho, e nos meus sonhos as pessoas não têm mais cabelo. Então imagine eu como profissional da área de beleza, há 37 anos, que eu corto, escovo, faço colorações, mechas, penteados, maquiagens. Há 37 anos, sonhar que a pessoa não tem mais cabelo. Parece que a minha atividade profissional vai acabar. Então eu digo assim, inspiração do meu sonho? Talvez, mas talvez um sinal. Porque quando você estuda muito e lê muito, essas informações todas ficam flutuando na sua cabeça. Quando você vai dormir, essas conexões podem sofrer ligações. Então você passa a pensar que o cabelo é importante para a imagem, E quem não tem cabelo? É feio? Não. Tem muitas pessoas que não têm cabelo que são muito bonitas. Nós vivemos uma época de evolução. Nós vivemos um momento onde os recursos que estão à disposição do consumidor cada vez mais é extremamente fácil, acesso, barato. E o que a pessoa quer é fugir da ditadura de ser parecido com alguém, mas viver a democracia de uma imagem pessoal que comunique quem ela deseja parecer para as pessoas. Ela não quer parecer com um grupo, ela quer parecer com ela. Quem ela quer comunicar, aquilo que ela é, aquilo que ela tem de conhecimento, aquilo que ela tem de potencial para executar a sua atividade profissional. Então, não existe mais ditadura, não existe mais nada que está formatado. O que existe hoje são novas possibilidades. E eu posso dizer para você e para outras pessoas que nos circundam diariamente, que estão no nosso convívio secular, que o visagismo é a profissão do futuro. Bem-vindo ao século XXI.